Bem, pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook e YouTube, sejam bem-vindos. Nós estamos começando nesse instante a transmissão da 10ª Semana Espírita de Arapiraca. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Tá? Fiquem à vontade para compartilhar o conteúdo pelo Facebook e pelo YouTube. No rodapé dessa transmissão está passando os endereços, tanto do Facebook quanto do YouTube, para vocês compartilharem, ok? O tema deste ano, da nossa 10ª Semana Espírita de Arapiraca, é Regenera-te. Esse tema foi escolhido tendo o imperativo de regeneração que a gente está tendo que tomar, né? Porque passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, quer dizer, não um mundo, mas é um estado de espírito, um estado de espíritos que nós devemos assumir e que, mais do que nunca, está sendo imperativo. Nós somos praticamente obrigados a nos modificarmos, né? E como temas desta Semana Espírita, desses 3 dias, que começa hoje, nós temos o nosso amigo Jean Rafael com o Alonso falando sobre o homem do futuro. Já está ou esteve entre nós, tá? Já a gente vai colocar eles para conversar com vocês. Amanhã, sexta-feira, sempre às 20 horas, nós teremos Amanda Lima, que vai falar sobre o papel do Espiritismo na construção do mundo de regeneração. E encerrando, no sábado, às 8 horas, às 20 horas da noite, nós teremos Júlio Góes falando sobre Estamos prontos para o mundo de regeneração? E encerraremos esta Semana Espírita com o congraçamento da região de Arapiraca, do Espiritismo que está sendo construído, reconstruído e fortalecido nessa nossa região. E gostaria de convidar vocês que compartilhem esses conteúdos com todos e aproveitem esse nosso encontro belíssimo. Vocês vão ficar agora com os nossos irmãos Jean Rafael e Alonso Filho, que vão ter seus comentários sobre o homem do futuro já está ou esteve entre nós. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos que estão nesse momento nos assistindo, nos ouvindo, aqui na 10ª CMA. Eu gostaria de trazer uma leitura inicial para que a gente possa discutir, né, esse tema dessa noite. Essa leitura é do livro Minutos com Chico Xavier e se chama Visita de Jesus. E ela foi psicografada por Chico. E o instrutor Alexandre, aquele mesmo do Missionário da Luz, ele traz o seguinte: dentre as coisas que Jesus mais gostava de fazer, era visitar os lares daqueles que simpatizavam com a sua mensagem de paz e de amor. Jesus não tinha preferência pela residência de ricos ou pobres. Sua predileção era pelo lar daqueles que estavam com o coração ferido, independente da sua condição social, religiosa ou política. E foi assim que ele visitou o lar de muitos equivocados, os chamados pecadores. Não para lhes admoestar, não para amedrontá-los com o fogo do inferno, mas sim para acender novas luzes de esperança. Jesus afirma que os doentes é quem precisam de médico. Onde houver um coração sangrando, Jesus deseja curar as chagas doridas com seu inesgotável amor. O que o Mestre fez há mais de 2000 anos, continua desejando fazer até hoje e para todo o sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Estou certo de que ele anseia por visitar o seu lar agora.
ainda hoje. Não se ache indigno dessa visita. Não se esqueça de que ele o ama. E quem ama não vive apontando os defeitos do ser amado. Ele silenciosamente trará o remédio para curar as feridas do seu coração. Reúna a sua família agora para hospedar Jesus nesta noite. Não feche a porta. A televisão pode ficar para depois. Os compromissos sociais podem se estabelecer mais tarde. Mas o encontro com Jesus é inadiável. Abra o Evangelho, leia, medite e ore. O Mestre estará presente, acendendo novas luzes em todos os corações. E amanhã será novo dia em seu caminho. Comungando com o pensamento da benfeitora Sheila, não podemos esquecer de que o Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Por tal razão, Jesus tem especial interesse em estar em nosso lar. É a partir dele que começa a nossa missão no mundo. Então, saudando a todos os lares que nos assistem nesse momento, eu passo a palavra para o nosso irmão Alonso, que fará uma prece, não é o seu estilo nesse momento, para iniciarmos esse bate-papo. Muito obrigado, meu amigo Jean. Boa noite a todos e a todas. É com alegria que nós participamos dessa semeada, essa Semana Espírita de Arapiraca, com a participação junto com esse querido amigo chamado Jean Rafael, que eu muito estimo, com uma mensagem dessa de sensibilização total. Então nós vamos trazer uma música, fazer uma oração através de uma música. O nome dessa música é Uma Luz. Uma luz desceu em Belém, chamava Jesus, chamava Jesus. Era uma vez uma luz que desceu em Belém e se chamava Jesus. Ele nasceu para nos ensinar a amar a Deus e a nos amar. Nem todo mundo entendeu a sua mensagem de amor. E um grande erro cometeu quando o crucificou. Mas como prometeu, Jesus ressuscitou e como Filho de Deus nos guia com seu amor. Mas como prometeu, Jesus ressuscitou e como Filho de Deus nos guia com seu amor. Uma luz chamada Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. Uma luz chamada Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. Que assim seja. É a mensagem que nós trazemos musicalmente falando, uma luz. Mensagem que você deve ter observado, tenta contemplar a simplicidade, palavra que meu amigo Jean usou inclusive em off. A simplicidade que está ligada à humildade. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, dependendo da tradução do Novo Testamento, nós vamos lembrar sempre da simplicidade e da humildade. E essa música, na verdade, eu fiz inicialmente para os meus dois filhos, Léo e Atier, que tem 1 ano e 5 meses. Eu queria transmitir para ele a grandeza de Jesus de forma simples. E eles adoraram. Então, eu digo, eu vou usar hoje para
meus irmãos para assistir. Lembrando sempre que o professor Jean, que é também terapeuta, pode explicar melhor. A nossa criança interior precisa de música do Evangelho, de música do amor. Concorda, Jean? Isso mesmo, Alonso. Essa criança que anseia por nutrição, por afetividade, né? Esse amor maduro, essa afetividade que molda, né, o seu psiquismo, fazendo com que essa criança, lá mais à frente, né, quando a sua pineal, né, esse órgão, né, que muitos neurologistas, muitos cientistas começam, né, cada vez mais a devassar com seus hormônios como a melatonina e outras pesquisas que têm surgindo, né, e faz com que, né, sendo esse órgão da mediunidade, esse órgão que faz esse intercâmbio, né, do plano espiritual com o nosso plano físico, convide o ser justamente esse caminho evolutivo. Então, esse aspecto nutritivo dessa criança fará com que ele seja um adulto mais saudável, um adulto, né, frente às, não vamos dizer as problemáticas, mas os desafios. Eu gosto dessa palavra porque são os desafios nessa escola, né, nessa escola que estamos aqui, e que traga um trecho pequeno, né, de Humberto de Campos, Os 500 da Galileia, quando estavam, né, sentindo aquela falta de Jesus, mas ouviam no seu íntimo e no seu coração aquele chamado de que a luz do Mestre ressurgiria, como uma voz que falava intimamente e que os convidavam os seus discípulos e convidavam aquelas centenas de pessoas, né, que não conseguiam esquecer do Mestre. E uma dessas frases desse trecho de Humberto de Campos, ele diz o seguinte: ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, que é a nossa querida Terra, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso querido Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Então veja que Humberto de Campos, né, com os 500 da Galileia, onde são convidados já naquele momento e que muitos reencarnaram em diversas situações para poder fazer com que nós avancemos nessa escola que é a vida. Então é isso, Alonso, é isso que você trouxe aí, que é muito interessante, né? A criança precisa dessa nutrição afetiva e Jesus, né, e o Evangelho, ele traz esse arcabouço, né, para que bases firmes façam com que nós possamos cada vez mais avançar na senda do progresso e da regeneração, que é o tema dessa semear. Olha, interessante, Jean. Assim, falar de Humberto de Campos digamos assim, é chover numa molhada, né? Porque o Humberto de Campos, como ele disse certa feita, que ele agora, encarnado, ele ainda falava das coisas que não devia. Mas encarnado, desencarnado e trabalhando com o Emmanuel e Chico Xavier, ele disse: quero escrever com proveito. Quero escrever com proveito. E ele só escreveu com proveito. Então você trouxe uma passagem belíssima, mas eu queria puxar lá para aquela coisa que você falou no começo, que eu acho de essencial importância para o nosso momento atual da pandemia, que é esse grande Enem espiritual por qual passamos, que as pessoas às vezes não entenderam. Tem gente que fala com pandemia com a raiva, tem gente que fala com pandemia com uma ojeriza, quando na verdade a gente não pode ficar com ojeriza, com rejeição de um processo depurativo. Todos nós passamos. É como se você, doutor Jean, passasse para mim um determinado remédio que eu vou tomar, que é amargo. Eu digo: poxa, mas que remédio? Isso é remédio que Jean passe para mim? Como é que ele passa um remédio desse? Peraí, cara, ele está querendo lhe curar. Então a pandemia tem isso. Aí você colocou uma palavra que eu achei fundamental, eu também gosto de usar ela, que é de desafio. Tanto é que Emmanuel diz que todo problema tem um objetivo específico. Então nós somos desafiados a fazer diferente, a modificarmos-nos internamente, diariamente. E como você colocou muito bem, no espírito que está reencarnando, que principalmente até os 7 anos ainda está fechando a reencarnação, ele precisa de ser nutrido, né? Uma palavra que você usou que eu acho fundamental, é nutrição mesmo, não é só nutrição da comida, nutrição mental, a casa mental onde nós habitamos. O doutor Jean disse muito bem isso, eu gostei dessa fala, precisa ser nutrida com o que é bom. E o que é bom? O ensinamento de Jesus, a palavra de Deus, o amor,
a sensibilização. Então, o que é que a gente percebe? Que isso daí refletiu mais na frente lá nos 500 da Galileia. Para poder, por exemplo, quando Jesus esteve aqui, todos nós, ainda somos, mas na época ainda era mais ainda, crianças espirituais. Jesus nos nutriu com seu amor. Jesus trouxe para nós exemplos de vida. Ou seja, o homem do futuro já esteve aqui, está aqui conosco. Ele nutriu a gente. E como a gente colocou muito bem, o pessoal sentindo falta. Meu Deus, cadê? É o leitinho materno que está faltando, o que é que está faltando? Aí vem a possibilidade, como você colocou muito bem, Jean, de, peraí, deixa eu ir para o mundo e buscar esse aleitamento espiritual através da prática do que Jesus ensinou. Então eu queria só dar esse registro que eu achei bem interessante. Você concorda? É uma coisa assim que mexe, que você só é hoje o adulto que é porque você foi a criança que foi. Tem toda uma transformação. É isso, Alonso. Justamente quando nós vamos nesse caminho de desenvolvimento, acredito que tem muitas pessoas aí que estão nos acompanhando, que já vêm na sua busca, né, que já vêm justamente nesses anseios internos. Esse amor, né, ele é um convite, porque é um germe vivaz que foi depositado dentro de cada um de nós. E a lei é justamente cultivar, regar, desenvolver esse amor. Fazer com que a gente possa, no nosso dia a dia, na nossa prática, nesta encarnação, nas próximas encarnações, né? Por mais que a gente tente sufocar, o Evangelho nos diz o quê? Que em algum momento esse germe irá brotar, né? Ele irá cada vez mais se desenvolver. Então, o nosso papel, o nosso olhar, quando foi perguntado, né, quem seria o nosso modelo e nosso guia aqui na humanidade? E os espíritos responderam: Jesus de Nazaré. Então, né, a entidade mais estudada, mais pesquisada, mais escrita no planeta. E quando a gente busca o que é que ele trouxe para a gente há mais de 2000 anos, e que seus ensinamentos cada vez mais são estudados, são colocados em pautas, né, são escritos, são colocados para que a gente possa cada vez mais aprofundar tudo isso. E ele traz conceitos que vão desde a ternura, desde a brandura, desde a compaixão. Jesus traz justamente a amabilidade. E colocar isso na prática, muitas vezes, nós temos uma distorção do mecanismo social. Às vezes, quando você vai colocar isso na prática, a sociedade até diz: por quê? Né? Há um questionamento interno, e isso gera uma dúvida, mas o caminho e o convite é esse. Porque ele é que nutre, ele é que faz com que você, através, por exemplo, da caridade, você se sinta completo, você se sinta recheado desse sentimento que te torna leve, como o Evangelho diz. E você se sente como que fosse transportado do seu corpo. Porque isso é a leveza do perispírito. Isso é energia vibratória, Alonso. Quando a gente vibra na frequência do amor, nós precisamos entender a anatomofisiologia além do corpo físico. Né? E André Luiz trouxe isso muito bem pautado nas obras através de Chico Xavier. Todas as vezes que a gente emite pensamentos baseados na frequência do amor, é como se nós desprogramássemos a lama que banha o nosso corpo das nossas atitudes pregressas e atuais. É aquele convite que o amor cobre uma multidão, né, dessas situações Me permite pretéritas. interrompê-lo, quando você falou isso daí, a frase veio na cabeça. Os espíritos esperaram a mim e você ao mesmo tempo. Quando você falou, o amor cobra a multidão de pecados, né? Mas pode continuar, porque eu digo a Não, fica à vontade. Fica à Olha vontade. só, e é interessante, porque como a gente está aqui em casa, eu e a Márcia, né, com 2 espíritos amigos, né, de 1 ano e 5 meses, nós estamos estudando um pouco sobre métodos educativos para auxiliá-los, né, não só a nível espírita, eles já estão na evangelização infantil espírita, já estão todo domingo, vão para o grupo espírita Irmão Sarmento, que fica aqui na Serraria, em Maceió, estão indo para a evangelização. Mas estudando um pouco, a gente percebe que alguns educadores, tá? Uma pediatra conhecida muito, chamada Amy Pickler, ela lançou uma abordagem que é muito interessante a gente ficar atento a isso. Ela lançou uma abordagem educativa baseada no vínculo afetivo. O que é que você estava falando agora, entendeu? Jesus, o que Jesus fez? Jesus disse: olha, toda a lei e os profetas resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Pronto.
Se você dizer qualquer outra coisa, tudo é detalhe. Detalhe é com Roberto Carlos. Mas, ó, a regra é essa, é o amor. Então, quando você fala de uma abordagem que baseia-se no vínculo afetivo, o que é que essa abordagem de M. Pickler traz pra gente? Primeiro, o que é educação? Todo mundo sabe. Educação é o famoso educare, né, que é o conduzir para fora. Numa visão materialista, costuma-se dizer que é conduzir a pessoa, a criança, para o mundo. Mas numa visão mais espiritualizada, diz que o quê? Que é conduzir o que tem dentro dela para fora. Que nós sabemos que nós somos seres imortais, como você colocou muito bem, com um perispírito, com um corpo espiritual quando estamos encarnados, mas somos centelhas divinas que precisam se expandir. Jesus, o mestre, disse, brilhe a vossa luz, brilhe a luz. Não disse para apagar não, brilhe, nem disse que ia dar luz a ninguém não, brilhe sua luz, porque nós somos luz, não é isso? Então o que acontece? Hoje, o que é que a gente observa? Nessa abordagem, ela é baseada, ela talvez nem saiba, a M. Pickler, eu nem sei se ela é cristã, se não era, mas eu lendo sobre ela, observo que ela fala tudo de Jesus. Ela criou um orfanato onde acolheu crianças, né, na época da guerra, que ela criou crianças, tudo no afeto, algo parecido que Pestalozzi, o professor lá de Kardec, fez. Então veja, sempre no acolhimento, na afetividade, na construção dos vínculos afetivos, que a gente observa que o nosso modelo e guia é Jesus. Ele construiu, tem uma passagem do Evangelho até que ele diz assim, já não chamo mais de discípulo, de apóstolo, eu chamo de amigos. Ou seja, você chama outro de amigo, a gente diz assim, oi meu irmão, é o melhor, porque todo mundo é irmão mesmo, o pai é Deus, mas quando você chama de amigo, é porque você já construiu uma afetividade. E nós precisamos no planeta lembrar disso, que o modelo de agora, e como você leu a mensagem do instrutor Alexandre aí, o Jesus de agora, o Jesus de ontem e o Jesus de amanhã é o Jesus amor. Se não enxergar assim, é o Jesus amor. A gente ainda encontra algumas pessoas com abordagem, digamos assim, não necessariamente espírita, mas às vezes até alguns espíritas equivocados, viu? Que tratando Jesus como, sabe, aquela... Não! Como uma mensagem foi bem lida, Jesus não visitava os lá para curar, não é para admoestar. Essa mensagem que você trouxe foi muito boa, profunda, entendeu? Não veio para... toda hora que você fica apontando o erro do outro, você não está com afetividade, não. A afetividade está longe aí. Tá, a criticidade, mas não a afetividade. Aí eu gostei quando você falou isso, que eu me lembrei dessa abordagem que a gente está estudando, assim, e inclusive eu vi na evangelização, dos cursos de evangelização espírita, uma abordagem da Pickler. Eu digo, olha que interessante, eu comentei até com a Márcia, eu vou ver se eu me inscrevo nesse curso, para ver se eu aprendo alguma coisa. Mas é com você, Jean. Mas é isso que você trouxe, Alonso. Realmente nós temos ainda alguns conceitos que isso nos leva no dia a dia. Eu faço essa reflexão com os nossos alunos, os nossos colegas de autoconhecimento, que eu digo sempre o seguinte, qual é a noção que a gente tem de trabalho? Né? A noção que a gente aprende de trabalho no dia a dia, e muitas vezes nós transpormos isso para essa noção de trabalho do ponto de vista espiritual, de desenvolvimento espiritual, como um peso, muitas vezes, como uma dor. Por que muita gente pergunta, começa e desiste, ou está aqui, pula para ali, pula para cá, vai e volta? Que movimento é esse? Essa mensagem traz, ela é muito profunda, porque traz essa noção que esse desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento do amor, ele é sereno, ele é acolhedor. Não é essa noção do peso que a gente entende. É uma noção de trazer o ser humano com os seus conflitos, que às vezes incomoda, que às vezes nos tira daquela tão famosa zona de conforto, para que nós possamos ampliar a nossa consciência, abrir o nosso olhar sobre nós mesmos e não sobre o outro. A mudança vibratória, ela começa nos refolhos da nossa própria consciência, que é quem faz o nosso campo áurico vibrar. Então, quando eu quero mudar a minha aura, quando eu quero mudar o meu campo energético, quando eu quero mudar as minhas companhias, eu preciso fazer um movimento interno no qual eu começo a mudar as minhas próprias frequências. Então, esse é um trabalho íntimo, é um trabalho que... E aí, muitas vezes, a gente vai para um movimento de dor. Porque quando a gente descobre, muitas vezes, que estamos em determinados níveis de consciência, às vezes nós
tendemos a não aguentar aquela pressão e ir embora. Por isso que aí vem esse papel mais importante ainda daqueles amigos que você trouxe, porque são eles que muitas vezes nos acolhem, nos dão direções para que nós possamos trilhar o nosso caminho. Eles não vão trilhar esse caminho, eles vão propiciar com que você encontre direções e que você construa a sua própria estrada, você vá seguindo adiante. Esses amigos, sejam eles os nossos amigos encarnados, como também a pleiade de amigos desencarnados que nós vamos angariando ao longo de uma jornada. Quando nós decidimos conscientemente nos conectar com Jesus, que é o amor, as ajudas não nos faltam, né? As mãos operosas caminham conosco, não para fazer o nosso trabalho, mas para dar forças para que nós possamos executá-lo da melhor maneira possível. Entendendo que quando nós queremos nos colocar numa posição que não erramos, e isso é muito comum, o perfeccionismo são as famosas máscaras do ego. Muitas vezes eu me coloco numa posição de que eu não posso errar, é um movimento de contração energética, porque é aquele peso, eu não posso fazer assim, não posso fazer assado. A culpa vai consumindo, o medo. E aí, o que acontece? O movimento ele tem que ser feito de quê? De acolhimento. Entender que eu estou num caminho evolutivo, existe uma força que é onipotente, onipresente, onisciente. Nós conhecemos como Deus. Só ela não se equivoca. Nós estamos aqui e vamos ao longo dessa estrada caindo, mas com a perspectiva agora de nos levantarmos, como fez Saulo na sua estrada de Damasco, recebendo as luzes da consciência na representação de Ananias, voltando para o seu imo e se encontrando com Jesus, e agora dizendo: já vives em mim, ó Mestre, irei até os últimos dias da minha vida contigo. E olha que interessante, Jean, quando você traz Saulo, que passa a ser Paulo, não é? Ele, para transformar de Saulo para Paulo, para ter um encontro com essa luz que é Jesus, não é? Ele, ainda que, digamos, não tenha registrado isso, pelo menos eu não lembro de ter lido alguma coisa, ele diz exatamente isso, que Jesus era o homem do futuro, mas ele era Jesus, a ideia dele é ser como Jesus no futuro. Por isso que ele diz que o Cristo vive em mim. Entendeu? Não é que Jesus vai guiar o pensamento, Jesus vai tomar conta, não, calma. O que está dizendo é o seguinte: Jesus é o modelo e guia. Ele é o homem do futuro, ou seja, é o homem que nós seremos. É o modelo e guia da humanidade. É o modelo porque eu preciso me balizar por ele, e é aquele que me guia, que me mostra o caminho. Eu quero ir para a Piraca, então peraí, quem é que vai me guiar? Para onde é? Qual é o caminho? Eu vou para o centro tal, centro qual? Então é importante isso. Eu gostei muito dessa colocação, como inclusive o nosso querido amigo Yuri Candiago, que me deu a alegria desse convite, não é? Ele falava com a gente em off, quando a gente trocava ideias, justamente isso, que muitas pessoas, me permite o Yuri, se eu não traduzir as palavras dele, mas eu achei interessante o comentário dele, que muitas pessoas ficam procurando outros ídolos, outros ícones, mas nós já temos o modelo, nós já temos o homem do futuro que esteve aqui encarnado e que está entre nós, porque ele disse: onde dois ou mais estiveram reunidos, aí eu estou no meio deles. Então, hoje, nós podemos dizer que já estamos convivendo com esse modelo. Agora, se eu estou consciencialmente desperto para perceber que eu posso me balizar por ele, ainda que com dificuldade, fazendo inclusive o que o Jean disse, fugindo daquela culpa que aprisiona, para a responsabilidade que liberta. Responsabilidade: eu fiz tal coisa, eu sou responsável, eu vou assumir e vou tentar resolver. Porque uma vez, você falou de máscara aí, eu conversando com um amigo, aí ele disse assim: rapaz, a gente não vai parar de usar essas máscaras não, que coisa chata. Eu digo: meu amigo, se as máscaras que a gente teria que levar fosse só essa, era tão bom. Essa máscara no corpo, esse corpinho vai ficar aqui. O problema nosso é as máscaras da alma. E você citou um aí, sabe? Daquele perfeccionismo, daquele egoísta, daquele orgulhoso que acha que não pode errar. Ninguém está dizendo aqui que deve errar, não é isso. O que a gente está dizendo é o seguinte: por que isso é importante comentar? Porque, por vezes, a gente observa na postura do Cristo, Jesus, naquela passagem da mulher adúltera,
que todo mundo queria apedrejar. Jesus não ficou condenando ninguém. Mesmo todo mundo querendo ali, tal, Jesus pegou, ficou riscando ali, mostrando cada um quem era o que, aonde, como era. E uma perguntinha para refletir. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus não condenou nem a mulher. Ela disse, olha, cadê os seus acusadores? Nem eu te condeno. Agora, vá e não peques mais, não tornes a pecar, para que algo pior não aconteça. Ou seja, Jesus, como um orientador maior, como esse homem do futuro, que já é para nós esse modelo, ele em nenhum momento condenava ninguém. Nem Judas, que ele foi buscar lá nas profundezas, depois do suicídio. Então, o modelo e guia da humanidade, que é uma representação para nós palpável de Deus, porque Deus é a inteligência suprema, o amor supremo, é o absoluto. Jesus não é o absoluto, mas Jesus é um com Deus, porque já ama plenamente. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de amor. Por isso que eu concordo com você, que a gente tem que estar atento a isso. Como é que está a minha vibração? Né? O que é que eu ando pensando? O que é que eu ando fazendo? Né? Quando eu estou sozinho, o que é que eu estou pensando? Né? Quando eu estou, alguém fez alguma coisa, eu estou sozinho, não tem ninguém para eu assim, criticar, compartilhar uma maledicência, né? Que todo mundo chama bonitinho fofoca, mas é maledicência mesmo. Não tem ninguém para compartilhar. Como é que ficam meus pensamentos? Porque dependendo disso aí, como o doutor Jean falou muito bem, eu posso estar, atraindo para mim companhias indesejáveis. E, logicamente, que eu não posso acusar ninguém disso. Porque eu emiti o pensamento e só estou aqui, viu? Quem quiser vir, venha. É ficar atento, né? E a gente saber que é possível mudar. Quando eu quero, eu posso, eu consigo. Quando eu quero, eu posso, eu consigo. E quando o objetivo é nobre, insista, persista, nunca desista. Quando merecer, você conquista. Essa é a ideia que eu vejo Jesus na nossa vida. E no dia a dia, na perseverança que tem cada um. E por mim, viu? Graças a Deus que ele disse que vim para os doentes, não para os sãos. Porque senão não estava incluído. E eu estou. É isso aí, Alonso, para todos nós, né, que estamos nessa escola, nesse fenômeno de aprendizado diário. Eu digo sempre que quando nós acordamos, temos aí essa página em branco que é a nossa história. Nós é que vamos construir essa história. Nós é que vamos fazer as nossas escolhas. O que é que nós estamos colocando naquela sacola que lá no final da vida, Alonso, eu tenho acompanhado recentemente muitos pacientes num trabalho que eu estou desenvolvendo profissional, né, que a gente acompanha muitos pacientes acamados, muitos pacientes na terminalidade, e são muitos aprendizados. Eu digo para você que Deus tem proporcionado, porque trabalhar, né, na prevenção, trabalhar ali na cirurgia, ainda a gente aprende muito, e agora com os pacientes na terminalidade você aprende muita coisa. Você vê que muita gente olha para essas páginas da vida e diz o seguinte: eu daria tudo para voltar lá para a página 2, ou a página 4, a página 7, mas eu não tenho mais tempo. Eu não tenho como voltar agora para aquela página. E aí onde vem muitas vezes essa sensação de desespero, essa sensação de angústia, de vazio. E independente do que você esteja passando nesse momento, né, o convite e a mensagem é justamente se conectar com o Cristo, se conectar com o sentimento do amor. Entender que essa força ela vai te amparar e vai fazer com que, independente do teu grau de sofrimento, você possa encontrar perspectivas de soluções. E isso é o que projeta o ser. Seja ele no sentido de encontrar mais paciência, resignação, às vezes não é aquilo que eu desejo. E aí a perspectiva do crescimento espiritual é entender que não é aquilo que eu desejo, mas é aquilo que é importante para o crescimento do espírito. Porque quando nós estamos na matéria, nós vemos a parte física, né? Nós somos treinados, nós somos muitas vezes educados do ponto de vista do crescimento físico. A gente vai à academia, o físico, a gente está desenvolvendo o físico, a gente está indo em busca do modelo da profissão, do sucesso, de tudo isso. E essa jornada de Jesus é justamente essa sacola espiritual. É o que eu preciso desenvolver? Eu preciso ser mais sereno,
Eu preciso ser mais educado com meus colegas de trabalho. Eu preciso ser mais amável com meu cônjuge, né, com minha esposa, com meu esposo. Eu preciso ser mais tolerante. Eu preciso desenvolver mais do que mudar um pouco a frequência do orgulho de cada um. E o gostoso da vida, Alonso, é que cada um nasce com a sua programação. Ninguém nasce com uma programação igual. Cada um vai ter um nascimento com a sua programação específica. Então, é você que vai ter que ir em busca dentro de você o que é que essa programação você precisa ajustar. Para quando chegar lá no final, você está com a sua sacola equilibrada. Está aqui, né, os bens espirituais que eu cultivei. Todos os dias eu ia para a minha academia, eu trabalhava o meu corpo. Isso é bom, é o templo sagrado que foi colocado para você. Não é ruim. Mas também, ao dormir, né, eu fazia aquela revisão de olhar ao longo do dia. Quando que eu tive a oportunidade de ser mais atencioso, de ser mais bondoso, mais paciente? É também ajustar a frequência do espírito. Então, é essa vertente, Elas, que eu acho que é formidável. E que cada um de nós deve ir desenvolvendo E eu acho dia que, após inclusive, dia. no dia a dia, Jean, pegando essa sua fala, no dia a dia nosso, nós podemos ser, só ficar atento, né? Todo dia nós temos 1.440 minutos. 1.440 minutos, 24 vezes 60. Nós temos 1.440 minutos para começar de novo, para iniciar novamente, para fazer uma nova página nessa nossa abordagem, na sacola espiritual ou no livro que você está escrevendo da sua vida. Né? Você e eu, todos nós somos o autor, o diretor, o contra-regra, tudo. Nós temos aí, digamos assim, pessoas que trabalham conosco, coadjuvantes, mas na minha vida o ator principal sou eu. O diretor principal sou eu, o ator sou eu. Eu construindo um filme que no final da minha existência nessa encarnação, eu vou assistir o filme sem cortes. Então não adianta. O ideal é eu mudar o roteiro agora. Mudar o roteiro agora, para depois não ficar, né? Não perder as oportunidades. E eu me lembrei de uma história, pai, de um amigo nosso, espírita, que ele foi convidado, graças a Deus, é um bom exemplo, viu? É um bom exemplo. Tem exemplo que não vou dizer um bom exemplo. Um amigo nosso, ele trabalhava numa determinada repartição e disseram para ele que ele ia trabalhar com fulano de tal, com um chefe, mudar para a sala de um chefe. Aí, quando ele soube, alguém chegou para ele e disse, meus pêsames. Imagine como é que era o chefe. Quando alguém disse pro cara que você vai trabalhar com fulano e de meus pêsames, imagine, né? Então, o cara já ficou meio com, eita, meu Deus, e agora? Esse cara que me contou isso é espírita. Você ficou preocupado, o que é que eu vou fazer? Então, ele já disse o seguinte, bom, já que eu vou ter que ir mesmo, foi informada ele quarta, quinta-feira, era na segunda-feira, ele já começou a fazer o evangelho, começou a ler o evangelho, todo dia ele fazia o evangelho para aquele chefe, que ele nem conhecia ainda, isso aí, tal e tal e tal. Aí, se preparou mentalmente, no dia leu uma mensagenzinha e foi para o trabalho. Jean, quando ele entra no trabalho, Jean ainda é mais amigos, né, que nos assiste aqui no YouTube, no Facebook, em todos os canais, né, em todas as mídias. Então, é interessante, Jean, que ele chegou, aí quando entrou na sala, ele fez, bom dia. Aí o chefe, de cabeça baixa, disse, seu lugar é ali. Não olhou nem para ele. Aí ele chega dando esfriado, ele disse, rapaz, eu esfriei. Aí foi, né, pro lugar dele, né, ficou trabalhando e tal, e tal, e tal. De vez em quando ela falava com ele respondia muito no monólogo. No outro dia, bom dia, de novo. Se não precisa mais dizer o seu lugar, você já sabe onde é. Já para não responder. E ele todo dia chegava, bom dia. Todo dia, bom dia. Bom dia. Claro, fazia o evangelho e a mensagem, mas bom dia. Aí um dia ele levantou a cabeça assim, o chefe, disse, olha, eu vou lhe dizer bom dia, para ver se você nunca mais me deseja bom dia, porque eu não tenho motivo nenhum para dizer bom dia. E ele ficou ouvindo o cara. E o cara começou a desabafar. Por que isso? Porque meu filho não sei o quê, porque a minha esposa não sei o quê. Começou a falar, e ele calado ouvindo. Deixou o cara desabafar, coisa de meia hora, ele não calculou não, falou um bocado, o cara, pá, e ele calado, e ele vibrando intimamente, porque ele disse, meu Deus, graças a Deus eu consegui tirar ele digamos assim, do gelo, daquela inércia. Aí quando ele terminou tudo, ele fez, se for assim como você está, exatamente como você está dizendo, você tem todo motivo para estar chateado. Mas será que... Aí começou a conversar com ele. Isso, aquilo, não sei o que. Vamos tomar um café, bater um papo, não sei o que. Bom, resumindo, viu, minha gente, porque a história é longa. Resumindo, esse cara tinha problema com o filho com droga, a filha envolvida com prostituição e com a esposa, que não conseguia entender ele porque ele não concordava com nada disso. Não estou dizendo que a esposa estava errada, mas imagina o drama dele. Então, todo dia, para ele, é um dia amargo.
Só que o amigo o espírita mostrou para ele que, como disse Joana de Ângeles, a família é uma oficina de trabalho. Então você tem ali trabalhadores que vão lhe ajustar, tem uns que vão lhe sublimar, tem uns que, ou seja, muitas vezes começa assim, vai ficando assim, até um dia ficar assim. Então, com o tempo, ele foi mostrando para a pessoa que tudo aquilo que ele estava passando fazia parte do que Jean falou agora há pouco, antes de mim, de uma programação espiritual, que ele precisava ajustar-se com essas pessoas. Ele desviou, inclusive, os dois. Pode ter desviado, ele não afirmou, pode ter desviado os dois, e agora estava querendo, eu tinha que ajustar. E começou a falar. Resumindo, viraram um encarne, onde que eu estava um, estava o outro. Aí o povo dizia, oxe, que é isso, hein? Esses dois agora só vivem grudado. Viraram amigos. Pediu, ele aceitou, vamos fazer a implantação do evangelho na sua casa? Sem coisa, vamos lá. A minha esposa não quer participar, meu filho, não, só com você. Aí marcou um dia, um horário certo, e uma vez por semana ia lá. Depois de algum tempo, de 3, 4, 5 semanas, ele disse, não precisa mais não, eu faço sozinho. E não parou mais de fazer o evangelho. A vibração, a mudança que esse cara recebeu na vida dele, graças à perseverança, à paciência de um cristão espírita, que percebeu naquilo ali uma oportunidade de servir a Jesus, servir a Deus, e não desistiu. Por isso que eu disse aquela frase, quando o objetivo for nobre, insista, persista, nunca desista, quando merecer você conquista. Então, ele perseverou, porque ele tinha um modelo e guia. Jesus não desistiu e não desiste de ninguém. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, disse ele ao rebanho que o Pai deu a ele para cuidar, que é a humanidade. Então, eu queria só trazer essa história para a gente refletir um pouquinho. Não sei se me alonguei, me desculpa aí. Não, que é isso. Essa história, ela ilustra bem o que nós vivenciamos no mecanismo social atual. As pessoas estão, diante desses desafios, desenvolvendo comportamentos, e nós vimos, quando você falava da pandemia, aumentou os números de depressão, o número de ansiedade, o número de obesidade, que são os escapes. Mediante essas dores, a gente começa a ir buscar fugas, né? Às vezes nas drogas, às vezes nas bebidas, e outras coisas mais. E tudo isso vai fazendo com que a gente vá gerando um círculo vicioso nesse processo. E aí, Alonso, vale o que a doutrina espírita, o que o evangelho nos traz, é que nós estamos avançando. Vamos dizer assim, avançamos muito do ponto de vista tecnológico, desenvolvimento, mas precisamos avançar do ponto de vista de crescimento espiritual e moral. Então, nós precisamos ter esse avanço cada vez mais, porque essa materialidade vai fazendo com que a gente desenvolva esse comportamento ansioso, esse comportamento que o desenvolvimento espiritual, que é a serenidade, quando você falava que quando a gente chega em casa, a gente bota a cabeça no travesseiro e consegue relaxar após fazer, né, as nossas análises e se sentir bem, se sentir realizado, se sentir completo, maravilhoso. É um bom indício de que a gente está indo num belíssimo caminho. Mas quando a gente tem sempre aquela sensação de que falta algo, eu preciso me mexer, eu preciso ir atrás, eu preciso... É aquela coisa que falta algo. É porque a gente está sendo sufocado dentro de nossas próprias construções mentais. A gente está sempre buscando alguma coisa. Tenho que fazer isso, E isso é um movimento natural do que a gente está vivenciando hoje e que a gente precisa implantar o evangelho, implantar, como você colocou aí, uma coisa que as pessoas estão pedindo, necessitando de serem escutadas. Hoje eu falava com a minha esposa sobre isso. As pessoas estão necessitadas de serem escutadas, mas escutadas na alma. Não aquela escuta que eu vejo algumas pessoas que dizem assim, entra por aqui e sai do outro lado. Mas é a escuta da alma. Mergulhar nessas dores que o outro está passando, mergulhar naquilo que o outro está vivenciando e que ele está querendo colocar para fora, e às vezes não está conseguindo ninguém que o acolha. Então, diante de tudo isso que você trouxe, essa história ela traz algo muito importante.
A gente vive sempre no futuro, sempre no passado, imerso hoje em um número de informações intensas. Toda hora é uma coisa, é outra, uma coisa ou outra. E a gente esquece de também nos escutarmos. A nossa alma pede essa escuta. Jesus e os nossos mentores espirituais pedem. Eu lembro de uma passagem que a doutora Marlene falou que o doutor Bezerra de Menezes, né, seu mentor espiritual e mentor das associações médicas espíritas, uma vez falou: vocês precisam deixar espaço mental. Como é que uma intuição vai vir se a mente está como um rio caudaloso? As respostas e as soluções desses desafios, nós precisamos acerenar a nossa mente, acalmar o nosso espírito, através dos recursos da meditação, da oração, da música. Eu preciso acalmar isso para que eu possa perceber, através dos campos intuitivos, como que eu posso me direcionar. Então é isso, Alan. Essa história eu gostei muito porque traz justamente isso. E olha, interessante o que você disse, né? Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, há uma frase atribuída a ele que diz assim: Jesus todos os dias vem ao nosso encontro. Precisamos mentalizar esse encontro. Todos os dias ele vem ao nosso encontro. Nós precisamos mentalizar esse encontro. O que é mentalizar? É estar com a mente aberta, que é a casa onde eu habito, para receber essa inspiração, que é o que o Jean falou. E muitas vezes, alguém que precisa também ser inspirado está com dificuldade porque não consegue desabafar. Você falou uma coisa interessante que as pessoas precisam ser ouvidas. Eu queria ler uma pequena poesia, bem rapidinho, para a gente ver aqui, que é o nome dessa poesia é Como Você Se Sente, que fala justamente disso, principalmente no momento atual em que há ainda tantos suicídios. Então, a poesia diz assim: eu não quero me matar, nem acabar com a vida. Quero acabar com a dor, que parece que não termina. Preciso muito de você, apenas para me escutar, parar, olhar e me acolher. Quem sabe a dor aliviar, quem sabe compreender, quem sabe não julgar, quem sabe escolher, estar junto no caminhar. Ainda há tempo de mudar, para viver sua experiência, de ser amado e de amar, de construir mais resiliência. Como você se sente? Aonde é que dói mais? Quero ouvir, ser presente, te ajudar a ser a tua paz. Então, essa poesia, ela nos conclama a necessidade da escuta, porque uma coisa, e a escuta, como você falou muito bem, da alma, da emoção, do sentimento, de como a pessoa está por dentro. Porque ouvir é colher informação. Escutar é colher informação com atenção. É diferente. Não pode entrar aqui e sair aqui. Ali é só ouvir. Mas eu preciso escutar. E a escuta, ela tem que comparar, lógico, quer queira, quer não, a gente precisa ficar atento a isso. Os bons psicólogos, Martin Buber mesmo, é um dos que dizem aquela coisa do eu e tu, né? E eu e isto, né? Eu e isso, né? Ou seja, quando eu considero você uma outra pessoa, quando eu considero você um isso, é alguém que está falando, é alguém que está dizendo assim, não tem nenhuma referência, não. Eu tenho que ter a referência do ser humano, né? E ser humano, se você tirar o H, é ser humano do outro. Não é para estar você, o outro falando e eu, peraí, o que é que eu vou dizer, peraí, o que é que eu vou dizer aí, deixa eu, o que é que eu vou orientar, peraí, o que é que eu vou, que coisa errada, não sei o que. Não, calma, só ouve, porque às vezes o desabafo, como é o caso dessa história que esse amigo me contou, o desabafo, por si só, é aquela válvulazinha da panela de pressão. A panela de pressão no fogo fica, vai explodir, aí você vai lá e faz. Então, muitas vezes, emprestar os ouvidos a alguém é muito mais importante do que você dizer qualquer coisa. Agora, ouvir com atenção, com acolhimento, né? Como Jesus fazia na casa de Pedro, em Cafarnaum, onde ele implantou o evangelho. Toda noite reunia-se com as pessoas. Toda noite ele se reunia para o evangelho. Está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neo Lúcio, por Chico Xavier. Narra que a implantação do evangelho se deu por Jesus em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Então, nós precisamos lembrar que Jesus em nenhum momento condenava ninguém. Ele acolhia, ele entendia. Então, mas a pessoa pode dizer, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Sim, mas ele é o modelo. Ele é o homem que eu quero ser no futuro. Por quê? Porque, como diz Joana de Ângeles, quem ama é feliz. Quem ama é feliz.
Desculpa. Ai, deu um espirro aqui. Alonso, você trouxe uma coisa interessante, que eu acho que a gente precisa realmente buscar isso. Porque uma pessoa perguntou uma vez, qual um dos meios mais importantes da gente nos proteger psiquicamente das influências? A turma sempre pergunta isso quando a gente vai levar, né, algum conhecimento, dialogar com alguém, principalmente quando a gente vai falar de mediunidade na prática. Eu sei que pode ter muitas pessoas aí que desenvolvem a sua mediunidade, né, que são servidores, instrumentos dessa bênção divina, tá? E aí é uma bênção quando a gente vê, né, também de Irmão X, quando ele fala que a pessoa ia voltar, um conflito no plano espiritual, disse, não, vou voltar, né, sem uma perna, minha programação pode ser sem um olho, pode ser de uma forma, e os irmãos disseram, não, você vai, né, com a proposta da mediunidade. Ah, eu irei com a proposta da mediunidade. Mas quando chegou aqui na Terra, aí foi por outro caminho. Então, mas a mediunidade é essa bênção que nos é concedida. Né? É óbvio que cada programação tem uma programação específica. Nós temos aqueles médios naturais missionários e temos aqueles, a grande maioria, que são médios de provação, né? Mediunidade de provação, que precisam realmente se ajustar nesse processo. Então, é interessante porque a gente traz essas dúvidas e muita gente pergunta como que eu posso fazer essa proteção psíquica? E uma das coisas mais importantes, né, que a gente precisa estar desenvolvendo é o não julgamento. Uma das maiores portas de entrada é justamente isso, o julgamento. E quando a gente vai naquela parábola lá atrás, quando você colocava que Jesus atira a primeira pedra, que não tem nenhum, né, probleminha aí nessa situação. E muita gente fala para mim, cara, mas isso aí é como você diz, né? Eu não sou Jesus, é difícil. Mas a gente não precisa. E a própria doutrina nos traz uma coisa muito interessante, né? A companhia dos bons espíritos, ela estará, não é naquele que é perfeito, né? Ela estará naquele que se designa a ser melhor, a ser um pouquinho melhor a cada dia. E aí, esse ser um pouquinho melhor a cada dia, ter essa consciência de querer melhorar um pouquinho a cada dia, que nós vamos tendo esse norte, essa diretriz, seguindo esses passos do mestre. E aí é muito interessante isso, porque essa capacidade de não julgar é justamente a capacidade que nós devemos a cada dia ir treinando e buscando, porque traz uma proteção psíquica, traz um bem-estar melhor. E muita gente treinava isso através do silêncio, né? O silêncio, que aí ele consegue ouvir internamente os seus julgamentos. E esse julgamento, ele não vem só para o outro, não. Esse julgamento, muitas vezes, é aquele tirano interior que a gente desenvolve sobre nós mesmos. Precisamos perceber esse julgamento, não só relativo ao outro, mas também, principalmente, como aquele tirano interior, que eu não sou capaz, que eu não sou merecedor, que tudo que eu faço dá errado, que nada vai dar certo, que eu não vou conseguir. Esse é um julgamento que a gente começa a fazer sobre nós mesmos e que começa a se exteriorizar onde no outro. Porque eu começo a me julgar o tempo todo, o outro também não vai dar certo, o outro também é ruim, o outro. Então, o silêncio é capaz de fazer com que você comece a perceber. E aí você vai partir, às vezes, daquele comportamento que a gente se reúne, muitas vezes, tá sabendo, tu soube, olha aí, e a gente vai fazer a famosa fofoca, a maledicência, e um passa para o outro, para começar a perceber e, naquele start, começar a agir da seguinte forma: opa, isso aqui é verdade, isso aqui vai trazer algum benefício para o outro, isso aqui tem alguma coisa importante também para mim? Vamos parar. Vou dar um start aqui, opa. Então é importante essa reflexão. E olha que interessante, né? Você trouxe um ponto e eu vou para o outro extremo. Quando você diz que a pessoa que se trata mal o outro, porque ela não está seguindo o que Jesus disse. Ame ao outro como a si. Ou seja, se ame, aprenda a se amar. Veja como é bom se amar, acolha-se e
depois você ame o outro. Ou seja, eu só vou conseguir amar o outro quando eu me amar. Minimamente. Não quer dizer que tem que esperar me amar primeiro. Não, não é egoísmo, não. É o seguinte, eu preciso trabalhar a experiência dentro para trabalhar fora. Eu preciso ter a capacidade de, como você disse muito bem, de não ficar me culpando, não ficar me torturando o tempo todo, apenas assumir o erro. Errei, pronto. Errei, não devia ter errado. E aí vem aquela coisa que Kardec fala no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da Codificação Espírita, quando ele trata naquela parte que ele fala da importância de você, para limpar a ficha espiritual, está lá no Código Penal da Vida Futura. 3 condições necessárias. Primeiro, arrependimento. Segundo, reparação. Terceiro, expiação. Então, eu preciso começar a me arrepender e dizer, eu não devia ter feito. Primeiro ponto. Consegui fazer isso? Consegui, depois de todo um trabalho e tal, às vezes até com ajuda profissional, consegui, beleza, vamos para adiante. Qual é o próximo passo? O que é que eu posso fazer para reparar isso? E quando eu estou nesse caminho de amor, cobrindo a multidão de pecados que eu fiz já, de desvio do caminho, eu já estou minimizando a minha expiação. O que é expiar? É eu passar pelo que eu fiz o outro passar. Então, como nós sabemos que a justiça divina é governada pelo amor, por isso que a lei é de justiça, amor e caridade, a lei maior resume todas as leis, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, respeito do direito dos outros, mas tem o amor que governa a justiça. E aí nós temos o quê? Nós vamos para a caridade. Quando você falou de não julgar, nós vemos como a caridade que Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Quando eu começo a não julgar os outros, eu estou começando a ser caridoso de verdade. Eu estou colocando o amor que há em mim em movimento. Quando a gente fala colocar o amor em movimento, muita gente pensa que é pegar uma cesta básica e entregar. Claro que a cesta básica é o amor em movimento, mas ainda é a caridade material, que é tão importante, especialmente nos dias atuais. No entanto, só isso é pouco. Se a gente tomar cuidado, Jean, e demais irmãos que estão nos assistindo, a pessoa termina a ficar torcendo para que tenha famintos na humanidade, para ele poder dar cesta. A gente encontra com pessoas que vibram, quando na verdade elas deveriam promover, formar cursos, né? Fazer com que as pessoas buscarem, numa palestra, num curso de autossuperação, você pode fazer com que a pessoa saia até de um estado de estagnação, que ele saia de uma pessoa que era pedinte, né? Como aquele cego de Jericó, que ficava ali, né, pedindo, até que Jesus disse para ele se levantar, e ele foi para Jesus, teve que deixar a capa. Deixou a capa e seguiu adiante. O que é deixar a capa? Deixou a postura que vinha antes. Então, para seguir Jesus, nós precisamos, para sermos um homem do futuro, no futuro, nós precisamos deixar as nossas capas, as nossas máscaras, que já não faz mais sentido. Se eu sei que eu não devo julgar ninguém, que eu devo evitar de julgar, como o Jean trouxe muito bem, por que eu vou fazer isso? Para que eu vou ficar começou, tá errado, desculpa, não, eu ia falar uma besteira, interrompe. Vai falar uma besteira, interrompe, não, nada, o que é? Não, nada não, eu ia dizer uma besteira, pronto, qual o problema? Pior se você dizer depois, para voltar fica mais difícil. Então, o que é que nós precisamos hoje? E aí o Jean trouxe o norte, para que a gente pudesse, digamos assim, se conduzir. É o autoexame, né? É você chegar em casa, tentar, minha gente, não é se conseguir é uma outra história, conseguir a meta, mas tentar meditar, tentar serenar, buscar uma música tranquila, analisar como é que foi o dia sem se torturar. Peraí, ninguém nunca viu no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, se você pegar todos os evangelistas ali, especialmente Marcos, Lucas e Mateus, né, que o João já é uma questão mais mística, mas você pega esses 3, você não vai encontrar em nenhum momento Jesus, olha, senta aqui, olha, você errou assim, olha, porque não sei o que, não tem isso. Na obra de Humberto de Campos, você encontra várias passagens de Jesus esperando o momento certo para orientar. Esperava acontecer um evento para poder orientar, às vezes a gente se precipita na ansiedade, já quer dizer logo. O outro começa a falar, você já quer falar, calma, espera, stop, pausa, para ouvir. E não para mal dizer o que não deve. É isso aí, Alonso. Não sei como é que tá o horário aqui, são 9h04, né? Já tem uma hora aqui Acho que já está na hora aí, não sei. de transmissão. O pessoal aí, tiver por aí, o Tom, o Yuri. Como a Giselda, inclusive, está dizendo aqui, Giselma está dizendo. Tem comentários aí. Pensamentos e ações, sempre.
É isso mesmo, Giselma, tem que ser. Tem muitos comentários aqui, a gente me peço desculpa, né, a gente não lê, porque a gente fica conversando, às vezes não dá tempo. Mas que É, obrigado, agradeço, Giselma, a sua contribuição, a sua participação, e de todos, né, Jean, que estão participando conosco, colaborando, vibrando positivamente agradecer com a essa Fátima aí, que saúde, está nos agradecer a acompanhando, a Fátima, turma. nossa querida Fátima, né, uma das É, mentoras desse encontro, e a todos de isso Arapiraca, aí. dessa terra maravilhosa que eu tive a honra de reencarnar. Eu nasci em Arapiraca. Meu Deus, a Arapiraquense informação, mas aí, nasci, sou arapiraquense. Arapiraquense. Que coisa boa. Então é só gratidão a esse Gratidão. movimento da Semear, um movimento que, Alonso, tem uma característica peculiar, né? Agora, por conta desses processos, está com essa configuração do online, mas no seu berço, na sua origem, é um movimento realizado em uma praça pública, aos Eu tive a modos de honra de ir lá, a Jesus. convite da nossa querida amiga Fátima, eu tive a honra Isso, lá, foi muito isso. bom. Aos modos de Jesus, né? Quando falava lá na Galileia. Então, é praça pública, onde muitas pessoas estão presentes, de outros credos, outras religiões, vão lá para poder participar. E é muito gostoso O isso. próprio nome diz, né, Jean? Semear, Isso. né? E O tem outra, semeador saiu a semear. e tem outra característica, né, que é justamente a união das casas espíritas, né, os centros espíritas de Arapiraca, junto com a Federação Espírita, que eu mando um abraço, um carinho a todos, né, que fazem a frente desse movimento. E é a união dessas casas, a união desses trabalhadores, né, que fazem com que esse evento aconteça. Então, só gratidão pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite. E o Yuri está aí já. Eu acho que a abertura e vocês têm algum compromisso agora? É? Não, não. Não? O meu compromisso é só ir lá dar uma ajuda com a Márcia. Pai de gêmeos tem Não é brinquedo não. O dia que eu essas vejo quando eu vejo coisas, um né? chorinho ali. Mas, enfim, a gente, em nome de todos os trabalhadores da Semana Espírita de Arapiraca, que abraça todo o interior de Alagoas, né? Que, vamos dizer assim, Arapiraca é o coração, é o centro de um coração que atinge todas as Alagoas. A gente gostaria de abraçar todos que estão assistindo, os que vão assistir no futuro, porque esse vídeo vai ficar gravado no YouTube e no Facebook. Vocês que estiverem assistindo podem compartilhar com a sogra, com os inimigos, com os amigos, com todo mundo. Oi, Olha, Alonso. não, se houver tempo, eu queria cantar uma música para Fica concluir. à Pode vontade. ser? E aí eu queria agradecer a presença do Jean, né, do Alonso. Esse formato que a gente fez de bate-papo, eu acredito que tenha sido bastante proveitoso para todos, tá? Inclusive, ele provavelmente vai ser reproduzido o ano que vem, quando a gente voltar no formato presencial, híbrido, na verdade, né? Porque a gente já tem alguns anos transmitido ao vivo pelo Face e pelo YouTube, e o ano que vem não vai ser diferente, né? Vamos transmitir na praça, no formato híbrido, presencial e também online. E pelo Instagram, a gente tem várias novidades aí para colocar em prática, né? Bastante tempo para a gente pensar durante essa Semana Espírita, com a nossa feira de livros, com escritores, né? Quem sabe até lá o Jean não tem um livro espírita para nos Mais um, presentear, né? o Mais um, né? Alonso. Mais um, né? Quem sabe a gente escreve algum também até lá, né? Com certeza, com Vamos, certeza. não Vamos somos tentar. nós que comandamos isso, mas a espiritualidade vai prover. Então, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram, que irão assistir esse vídeo, porque vai ficar gravado para a história, né? Amanhã a gente vai ter mais uma palestra com a Amanda Lima, né? E sábado com o Júlio Góes, sempre às 20 horas, transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, nos canais da Semana Espírita de Arapiraca, todos convidados, aproveitem. E em nome da Fátima, que é uma das coordenadoras que está repousando à beira do mar, né?
molhando os pés no Oceano Atlântico, que banha esse país maravilhoso e esse estado maravilhoso, a gente expressa a nossa gratidão por ter construído essa semear, por manter essa semear viva, ativa, e a todos os trabalhadores que construíram esses eventos presenciais e virtuais também híbridos. Ao longo dos anos, chegamos na nossa 10ª edição, né? O ano que vem voltaremos à praça com um evento híbrido, né? O Alonso está convidado já e o Jean também, antecipadamente, Será uma honra. porque claro que a gente vai debater bastante como vai fazer isso, mas eu e o Tom aqui, que está o auxiliar técnico aqui, a gente debatendo, quem sabe a gente faz uma mesa redonda, um bate-papo até com mais pessoas o ano que vem na praça, com as poltronas no sofá lá, para a gente conversar e deixar um bate-papo bem descontraído para todos, né? Então, eu quero agradecer a todos, em nome de todos os que compõem a Semana Espírita de Arapiraca, e deixar as considerações finais com vocês. O Tom está me lembrando aqui para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, tá? Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, Semana Espírita de Arapiraca, para a gente poder ajudar mais pessoas, tá? Porque essas transmissões viajam pelo mundo afora, né? E transmissões de qualidade são absolutamente necessárias, tá? Eu vou deixar o Jean e o Alonso fazerem um encerramento desse primeiro bate-papo da 10ª Semear, e a gente aguarda vocês amanhã às 8 horas. Um abraço. Valeu, Yuri. Gratidão total. Yuri, Jean, é com você, Jean. Eu concluo com a música, se puder. Ok, então agradecer do fundo do coração ao nosso mestre maior. Lembrando que no início nós falamos, através daquela leitura de minutos, né, com Chico Xavier, que Jesus, o nosso mestre, pede passagem para entrar no nosso lar. Então abra o seu coração, abra sua mente, para que o nosso querido, amável Jesus de Nazaré possa estar fazendo morada junto com você, lhe auxiliando nesses momentos que talvez você ache nesse momento que não tem uma solução, que está doendo demais, mas Ele está com você. Ele não abandona nenhum de nós. Então, que Deus abençoe cada um que assiste esse vídeo, que assistirá no futuro, né, esse vídeo, e que essa mensagem ela possa trazer uma grande significação de que Ele é o Mestre, nós somos apenas instrumentos da Sua palavra, que busca cada dia, diante de qualquer adversidade, seguir hoje de braços dados com Ele. Muito bem, meu irmão. Em primeiro lugar, gratidão a Deus, a Jesus, nosso mestre, ao nosso querido Yuri, que nos convidou, a Fátima, a todos que participam, e especialmente meu amigo e irmão Jean. Eu gosto sempre de participar, já participamos de vários eventos juntos, em vários estados, inclusive, graças a Deus. Mas eu quero concluir com uma música que tem a ver com a mensagem que o Jean trouxe. Jesus nos acolhendo, né? Essa música busca resumir algumas lições de Jesus no seu acolhimento. Amai-vos uns aos outros, é o nome da música. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, seja onde for. Basta que observes em tua vida a lei do amor. Amai uns aos outros
como eu vos amei. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como ama você. Fazendo aos outros o que gostaria que fizesse a você. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Ame aos seus inimigos e faça o bem aos que odeiam você. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Tenha a certeza, é o melhor a fazer. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Paz, amor e luz com Jesus. Até mais. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, viu? Todos. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau.